Que história é essa do bife, cara? Puta, essa é uma história ruim, Nem eu sei cara. que história do bife. Ah, não te contei essa história? Não? Vou contar muito rápido, tá? Essa história é a seguinte. Eu tava no ambulatório de ginecoendócrino no professor Paulo Feldner. Puta ginecoendócrino, fudido. E assim, gente boa pra caralho, mas cobrava. Como todo professor da Escola Paulista de Medicina. E aí, cara, eu vou atender uma paciente, coisa de ginecoendócrino. E aí a moça vira, eu faço com a consulta, olha, assim, precisa disso. Aí a moça fala, ai, doutor, aproveitando, eu tô com uma dor aqui embaixo. Eu falei, tá bom, então me conta um pouquinho. E colhi a anamnese dela, colhi a história. Como diz Antônio Carlos Lopes, né, se você não sabe na história o que seu paciente tem, 20% de você descobrir depois. Sempre faça história, o diagnóstico está na história. Cara, eu já tava tremendo já. Falei, puta, eu sou um burro, eu não vou conseguir falar pro Paulo Feldner o que essa pessoa tem. Ele vai me achar um merda. Aí eu peguei e falei assim, minha senhora, vamos fazer o seguinte, eu vou examinar a senhora e aí eu vou conseguir definir o que está acontecendo. Ela se posicionou na cadeira ginecológica e eu fui fazer o toque nela e, cara, eu senti uma coisa assim, uma pontinha. Apertei de novo, uma pontinha. Falei, alguma coisa está errada. Eu fui lá e belisquei a pontinha. Doeu, ela nem senti. Aí eu peguei uma pinça que chama Posi, que é uma pinça que é comprida, assim, como uma tesoura, só que ela não corta, são duas hastes, e na frente ela tem um gancho que faz isso daqui. Porque imagina, ela é um gancho para pegar e puxar. Uhum. Posicionei, clipei e puxei. E veio um pedaço de carne que eu abri numa cuba rim. E dentro tinha um papelzinho escrito com bique, Jefferson. Caralho. Como é que é, velho? Para. Ela fez um feitiço ali, né? Ela fez um feitiço, ela pegou... E aí ela... Falei, minha senhora, o que é isso daqui? Ah, será que é essa simpatia? Eu falei, que simpatia é essa? Não, doutora, a gente pega um bife de alcatra, escreve o nome da Pelo menos pessoa era querida. carne de primeira, né? Escreve o nome da pessoa querida, né? Dobra, coloca dentro. É que era uma pessoa querida, né? Imagina se fosse uma pessoa não querida, né? Onde que ela ia colocar esse bife? Mas enfim, coloca o bife dentro desses 7 dias. No 7º dia, ela tira o bife, frita pra pessoa, que a pessoa ela fica Deus, apaixonada. Não. Vai querer casar com ela. E aí, cara... Ela vai morrer. Eu fiquei estarrecido, cara, porque o que aconteceu? Cara, imagina o que é um bife... É o bife com sabor de peixe. Dentro de uma mulher... É o steak New York, né? É o bife, Steak New é o York. bife com sabor de peixe. Porra, velho. Bife sabor bacalhau? Não, Nunca vi essa é porra, o steak velho. New Bife de York, né? bacalhau, Que é velho. filé mignon com camarão, né, cara? Perto. Nossa Ela tava cara, podre essa porra. Exato. E aí, Não só isso, ela também, né? E aí, cara... Nem se lavar ali dá pra usar, bicho. Já Então, era. só que eu era o médico, eu tinha que cuidar da mulher. Como é que põe na O eu ia anamnese fazer, isso? cara? Então... Tinha que cortar o Cara, cérebro Meu, dela você ali. tinha que explicar isso pro professor. Como é que botou na Aí anamnese? que Aí foi o transplante problema, de porque cérebro o que tem que fazer. aconteceu? Quando eu tirei o bife, cara, aquele cheiro subiu, aí eu comecei, e era biombo, né? Então, o pessoal do logo começou, cara, a enfermeira, ela abriu a porta brava, Na hora assim, que saiu a o que tá peixada, acontecendo ferrou. aqui? Quando ela viu, ela, e saiu, fechou a porta. Eu falei, cara, vai foder, o Paulo vai entrar, ele vai me arrancar o cabelo. Aí eu peguei... Quase que você falei, devolveu o bife. cara, Põe aí de volta. não, quase que eu comi o bife. Eu falei, Meu cara, Deus do céu, deixar não esse faz negócio, isso tem que dar não, um Muzi. destino pra esse negócio. Ah, cara, você não sabe o que é um esporro, né? E aí, bicho, eu deixei o bife, deixei o Jefferson ali, cara, toda vez que eu conheço um Jefferson, eu olho e falo, cara, Nunca mais você comeu alcatra, né? não, alcatra, e toda vez que eu conheço um Jefferson, eu fico olhando pra ele assim, Jefferson, Putz, será que foi Foi você? você namorou com a menina fulana de tal, cara? Eu quase pergunto, velho. Toda vez que eu encontro, eu ainda vou encontrar esse Jefferson, porque o mundo é pequeno, velho. Eu tô dizendo que eu vou, mas aí peguei, cara, nisso, aí entrou o professor, Paulo, o que tá acontecendo aqui? Aí eu falei, pera, professor, deixa eu explicar. Aí ele era gente boa pra caralho, também bravo, mas gente boa pra caralho. Aí eu expliquei, então tá bom, então cuida da moça, prescreve antibiótico terapia e pode liberar. Ah, então tá. Cara, eu fiquei, quase uma hora lavando a mulher por dentro, foram litros e litros de soro, porque, cara, tava tudo por dentro machucado. Chegou uma hora que você não sabia se era resto do bife, se era puto, se era mucosa que você tava tirando. Cara, sério, ficou um negócio, O que você usa pra muito lavar? feio. Soro fisiológico. Soro? Então você pegava soro, aí apertava enchia com pressão lá. lá dentro, enchia, tirava devagar com pinça, coisa. Aí é o porque antibiótico só pra agir, não tem jeito. Cara, antibiótico pra caramba, mas tinha que deixar o mais limpo possível, né? Aí quando eu terminei tudo, a mulher tava pronta pra sair, o que ela faz?
Ô, doutor, posso levar o bife embora? O que a senhora vai fazer com o bife? Não, que falta só 2 dias. Eu falei, minha senhora, Meu Deus. se eu tiver que devolver esse bife, não vai ser aí que a senhora vai guardar. Vai ser no outro lugar. Aí ela virou pra mim, não, mas doutor, a simpatia não é na frente. Cara, eu peguei e pensei assim, Meu o Deus. que eu faço? Falei, não. Peguei o bife, joguei fora o bife, joguei fora o Jefferson. Falei, eu vejo a senhora daqui 1 semana. E se a senhora quiser, traz o Jefferson. Eu caso a senhora com o Jefferson. Não precisa dar bife nenhum pra ele. Porque se ele aguentou ficar com a senhora 5 dias com esse bife aí, a senhora me ama a senhora de paixão. macho, minha senhora. esse é A senhora não macho. tenha dúvida. Aí ela falou assim, é mesmo? Eu falei, é mesmo. Aí ela voltou e trouxe o Jefferson. Ou seja, né? Ela levou o em- Jefferson. Em resumo, Então, só que ela levou um Jefferson que não era o Jefferson de verdade, né? Entendi. Em resumo, o Muso teve que levar ali na brincadeira, na espiritualidade com a mulher, porque, cara, pra você ver como as pessoas não têm noção, Sim. às vezes, do que fazem, né, cara? Então, ele teve que levar na espiritualidade ali no final pra tentar... Pra aliviar pra aquilo, aliviar cara. ali a cabeça da pessoa. Chocante isso, cara. Ela ia chocante, colocar cara. o Ela negócio pegou- de novo. Cara, infecção em coisa assim cara, ameaça a vida, cara. E eu precisava dar um jeito de Parece dar uma um... péssima ideia, Não na sei verdade. se você Sim, sabe, é. Igor, mas todo alimento cru que é uma fonte de proteína, ele tem micro-organismo, tá? Tem. Se você pegar uma carne, isso é pela legislação, ela tem uma carga mínima de micro-organismos para ser considerada fresca. Mas tem frango, carne, peixe. Proteína ele vegetal, tem muita animal. bactéria. Proteína animal. Tem muita bactéria. Muita. A quantidade de bactéria é o que vai nortear se a carne estragou ou não. Por isso que quando você deixa uma carne na geladeira, às vezes, do dia para a noite ela pode estragar. Porque ela já tinha uma carga microbiana e essa carga estava já em quantidade muito grande. Eu acredito que no peixe até é mais Só rápido. que, qual é a característica para um micro-organismo crescer? Ele precisa de umidade e temperatura. Que é tudo que tem ali na tabaca. 36 né? graus e umidade. É um forninho, né? E mais bactéria, que é a flora bacteriana normal. É uma incubação. Tá maluco, cara. Pessoa Que dessa- ideia. Não, agora imagina se essa infecção sobe. Então. O bife saiu com gonorreia, velho. Não, e O pode... bicho saiu, o bicho saiu doente. Pior, ele salvou o Jefferson. Gonorreia, velho. Tu não salvou só a tia, tu salvou o Jefferson também. O Jefferson ia comer aquela merda. Imagina. Ia ficar lá dentro. Ele ia tirar e falar assim, ô pai, cadê? Ficou lá Ficou. dentro. Derreteu. E o menino que veio acompanhar ela do outro dia, aí eu olhei assim, cara, será que é o Jefferson, né? Ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E ficou uma situação complicada, por quê? Porque ela falava as coisas na frente dele e eu não queria falar as coisas na frente dele. Primeiro porque ele não era o Jefferson. Segundo porque eu não sabia quem ele era, se ele era familiar, o que era. Né? E eu precisava orientar, minha senhora, a senhora tem que continuar, o antibiótico melhorou, não sei o quê, tá tendo alguma dor, tá tendo dor por urinar, teve febre, alguma coisa? Não, não teve. E se a pessoa ela não tem nenhum sintoma, é muito difícil você convencer ela de não fazer alguma coisa. A pessoa, ela não entende que ela está doente, ela precisa sentir-se doente. E, cara, isso é perigoso, porque numa situação dela, deve se sentir doente. Por exemplo, uma pielonefrite, ela faz uma infecção ascendente de vias urinárias. Cara, a vida dela muda, assim, a condição de saúde dela muda em horas. Ela vai de tô andando e andando na rua pra, cara, tô internada no UTI em 12 horas, 24 horas. Cara, a medicina mata, velho. É perigoso. E o povo Essa faz do umas bife eu não coisas sabia que, não, cara... Você chegou a pegar meias em órgão genital, alguma Peguei. coisa assim? Ah, Peguei uma, cara, uma que é isso? paciente... meias? É. Míase é o seguinte, você tem uma Deixa ele infestação de larva de mosca na pessoa. Então, o que é, infelizmente, né, comum? Bicheira, É cara. você pegar essa infestação de larva de mosca, por exemplo, o morador em situação de rua, a pessoa em situação de rua, ela tem um ferimento na cabeça, pousa uma mosca, ela bota ovos. Aí as larvas elas se desenvolvem no couro cabeludo da pessoa e elas vão comendo a pessoa por dentro. Meu Deus, cara. Quando a pessoa chega, você vê as larvas andando na pessoa Meu assim. Deus. Só que, cara, não é... O pessoal da Santa Casa vê muito isso, né? Porque a Santa Casa, ela tá num lugar onde Lida com isso. tem muito paciente em situação de rua por perto. Né? Então, o pessoal da Santa Casa está acostumado. Né? E não é uma coisa fácil de você lidar. Porque o pessoal vem com míase na boca, na orelha, Onde eu tinha no visto couro foi na cabeludo. Agora, teve Na uma boca, vez... Juliano, Na boca, cara. É No buraco do assustador. dente. Cara, é assustador. Ovo de mosca no buraco Sim. do dente, velho. Sim. E eu atendi uma mulher, cara, que ela tinha míase no útero, cara.
Chegou no útero. Porque o que acontecia? Ela tinha um prolapso do útero, ou seja, toda vez que ela dormia, né, os ligamentos, porque o útero ele é sustentado, né? Então você tem ligamentos que sustentam ele, né? Só que ela teve uma frouxidão desses ligamentos. Isso é uma doença que a gente, né, atende. Ela teve um prolapso do útero. Então, de noite, o útero dela saía para fora da vagina. Sim. Como e se fosse veio uma hérnia. Exato. E veio o moço que pousou no colo do útero. Ela estava com míase no útero, cara. Meu, quando você vê isso, é assustador. Tá sendo Assustador. comida viva. Né? Ué, homem com câncer de pênis. Câncer de pênis é característico de relação sexual bestial com animal. Então, quando Sério? você atende... Então, quando você atende um cara que tem que câncer absurdo. de pênis, provavelmente ele fez relação sexual com animal. E, cara, como é que você trata câncer? Arrancando fora. E aí? Como é que você conversa com esse cara? Ó, vamos ter que cortar seu pênis fora. Fazendo sexo com animal, não acho uma ideia. Na moral, que não a acho uma ideia castração mesmo. química é isso. Na moral, o cara que faz isso com animal tem que cortar Tem mesmo. que Desgraça. cortar Desculpa mesmo, aí velho. quem acha ruim, mas É verdade. pra só mim tem falou que também. arrancar, porque essa desgraça aí, entendeu? Pode arrancar essa porra. Mas O pobre corta. do bichinho não tem culpa de Aí nada, tem vem que um cara fazer um programar. bagulho desse. Aí tem que programar a cirurgia pra cortar o pênis, cara. Pô, é foda, velho. É assustador. Já teve que cortar algum jubileu? Já, cara. Já cortou? Ué? Capou os meninos, velho. Você tá, cara, faculdade os de medicina, rapaz, velho. você passa em tudo, velho. Não tem, não, só vou passar. Não, cara. Ih, tudo. Não é só no Tudo, passeio tudo. legal, né? Não é no rolê legal. Tô bonitão. Tem um rolê Tô pesado operando. também. Tô cooperando com o robô. Vai nessa. Tem um rolê pesado. Não, tem. Ô, Muzi, PS é foda, né, velho? PS é foda, cara. PS é 20 foda. anos pra tu, Imagina pra o tu PS do operar. hospital público. Mano, PS é foda. Sabe por quê? Só chega as É atrocidades. muito atropelamento, é baleado, violência sexual, é pesado. PS é foda. PS é uma... Cara, e a gente... num dos PS que eu trabalhei, que era o PS do José Estropoli, lá o Vila Maria, cara, era do lado da Marginal. Então, vinha acidente, vinha... Sabe, tem uma das coisas que mais me marcou na vida. Foi uma menina que tava... Ela ia casar em 2 semanas. Ela tava no ponto de ônibus e aí o motorista bêbado entrou no ponto de ônibus a 100 e tantos por hora. Ela quebrou as 2 pernas e as 2 coxas. Os 2 fêmures e as 2 tíbias. Só um fêmur que você quebra, você perde 1,5 litro de sangue por hora. Só que essa menina, ela tinha talvez 50 quilos. Então você estima que a volemia dela seria alguma coisa entre 2,5 litros e 3 litros de sangue. Pô, você tava esvaziando, velho. Ela ia chocar. Ela já chegou, a pressão dela estava 8/3. Falei, meu, tá chocando. Cirurgia agora, vamos jogar volume, não sei o quê. E aí a gente faz no trauma um tipo de procedimento que chama damage control. Primeiro você faz o controle de dano para a pessoa sobreviver. Depois você faz a Depois você cirurgia. opera. Uhum. Né? E esse é um caso que me emocionou muito, porque quem trouxe foi o noivo, cara. Puta. Salva minha mulher, pelo amor de Deus. Cara, e é foda porque essas coisas que envolvem mulher, eu tenho pânico. Então eu tenho que pegar o coração, botar debaixo do sapato Meu e fazer Deus. o que eu tenho que fazer. Porque você se Porque coloca no lugar, eu me né? coloco no lugar do cara. Foda. Porque eu olho pro cara e falo assim, cara, e se fosse eu perdendo a coisa mais preciosa da minha vida? Porra. E, corre para centro cirúrgico, pá. Graças a Deus deu tudo certo. Quando, até depois, né? 10 anos depois, ela precisava de um laudo. Cara, ela me encontrou por causa da internet. Eu trabalhava ainda no consultório da Sansão, que a gente permaneceu em contato. Se você tratou o paciente é seu teu resto da vida, teu filho, né? E aí ela, doutor, precisava do laudo. Eu falei, não, querida, tudo bem, estou à tua disposição. O endereço é tal. E aí você vê como... Anos depois. 10 anos depois, consultório particular. E você vê como nosso povo é judiado, né? Como a gente fala do acesso à saúde, vê essa discrepância entre as pessoas que têm e que não têm. E que, assim, né, o problema não é a classe média, o problema não é a classe alta. O problema é que a classe média, a classe alta e a classe baixa, né, elas pagam pelo privilégio de uma classe profissional específica. Classe política. E a classe política legisla. Classe média, classe alta e classe baixa, elas estão expostas à mesma coisa. Então, eu vejo essas coisas, esses casos, né, de a pessoa ela sair do SUS e me visitar no meu consultório para fazer os laudos que ela precisa, para seguir adiante com aquilo que é o acompanhamento de saúde dela, que é direito dela, e eu vejo a dificuldade que esse pessoal passa. Que, cara, eu como uma pessoa só, eu não posso resolver. Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar, né, das minhas responsabilidades, eu cuido da minha mãe,
Né? Não dá para eu sozinho encarar isso daí. Só que, ao mesmo tempo, quem devia que está fazendo isso, está fazendo o quê? Está usufruindo daquilo que é o trabalho da classe média, da classe alta e da classe baixa. E aí fica pondo a classe baixa com briga com a classe média e com a classe alta. Então, isso daí é culpa do rico, isso é culpa do pobre que custa, isso é culpa... Não, isso é culpa de quem legisla. Tem organização. Aí a coisa funciona. Por isso que a gente tem as pessoas que a gente admira e que a gente ajuda, né, de alguma forma, a ascender posições onde elas tenham capacidade de tomada de decisão. Porque eu lembro que essa moça ela falou assim, nossa, mas você vai me atender no seu consultório? Eu falei, lógico. Vem aqui. Que hora você vem? Tal hora. Então tá bom. E, cara, ela não sabe disso. Mas para mim foi um presente, porque ela me lembrou do quanto importante é a minha profissão fora daquilo que é a medicina esportiva. Porque quando você lida com desempenho, né, você tem um tipo de preocupação que não é o risco de vida da pessoa, é a satisfação e o sucesso dela. E ela me trouxe tudo aquilo que eu vivia no pronto-socorro, que era aquela sensação de adrenalina constante, porque, Renato, acredita em mim, você está em 36 horas de plantão, você não sente um pingo de sono. Só que a hora Não, que é você hard, chega na sua é hard. casa, Passa rápido, né? você desmaia. É hard. Puf, você desliga. Pra você ter uma ideia, eu A chegava adrenalina é muito foda. A Roberta, uma vez, ela chegou em casa, e a gente não morava junto, ela me viu dormindo de cueca na cozinha, no chão frio. Ela achou aquilo horrível. Ela falou, o que está acontecendo? Ela falou, não, porque eu saí... Aí eu falei para ela, eu saí do hospital às 4, eu tenho que voltar pro plantão às 6h30. Se eu deitar na minha cama e me cobrir, eu não vou querer sair. Então eu tenho que dormir num lugar que é desconfortável mesmo, porque aí eu vou acordar e eu vou levantar. Eu tenho 1 hora para dormir, amor. Ou eu durmo, ou como, eu vou no banheiro. Caralho. Eu preciso dormir.